que a gente mais lida é o importador que não se relaciona com o exportador. Ah, sim. E assim, não tem nem a pessoa de contato. Tem uma grande parte que urgente é realmente falta de organização do importador. Com certeza. Você pode pensar também o quanto que o container é mais adequado por ser mais robusto, né? E, de certa forma, ele está mais restrito do que uma carga aérea que vai vir alocada com outras também. Eu acho que para escolher o modal, a gente precisa pensar o inverso. Porque muita gente quer pensar por aí, porque é mais caro, porque é mais barato, porque é o volume. Só que eu acho que a gente tem que partir do pressuposto do risco. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Hoje estamos reunidos novamente com uma task no mesmo dia, a publicação em dias diferentes, mas estamos no mesmo dia aqui para falar agora de um dos assuntos mais importantes, na minha opinião, no comércio exterior, que é como tu escolher o modal certo de embarque para tua importação, para tua exportação. Até onde eu sei, o certo era falar modo, mas todo mundo fala modal, eu vou falar modal. Tá? Então, e aí? Vamos trabalhar só, o aéreo é só para urgente? O marítimo é só para carga em quantidade? E o FCL, o LCL? E o rodoviário? Não é só calcular o valor do frete, não é só analisar o preço do frete. A gente precisa colocar os outros custos dentro disso, fazer conta e ver qual que é a tua prioridade. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui com a Task Logísticas. Então lembre-se já de se conectar com eles aqui na legenda, acompanhar o conteúdo deles, acompanha o conteúdo também da Evelise, que está aqui comigo, a Branch Manager da... É bonito, né? Em inglês sempre fica mais bonito. A Branch Manager. Aí eu tô com a Elaine, que é a Sales Executive. E a Erika, CEO da European Cargo, né? Isso. Bonito, né? Eu não sei fazer sotaque de inglês alemão. European, é isso aí? Mas como é que um alemão falando inglês falaria? European. É? European Cargo. Muito bem. Aí sim. European. É mais brabo, né? Mais brabo. E Braba do Sul. Braba do Sul. Então, muito obrigado, meninas, pela presença de vocês. Muito feliz de estar aqui com a Erika pela primeira vez. Conseguimos gravar podcast. Conseguimos. Depois de 1.300 anos tentando se juntar, né? E hoje eu tô aqui sem ser host, sendo a convidada. Tô muito feliz, lisonjeada com o convite. Tá. Muito obrigado. Vai me ajudar aqui com a pauta, inclusive. Tá vendo? Né? Cadê a experiência, né? De falar no microfone. Não, vai dar bom. Não, tu tem um podcast, tu sabe também quanto que é isso. Então, vamos lá começar. O que a gente precisa eu quero saber, assim, quais são os mitos para cada modal que os clientes têm. Por exemplo, o clássico que o aéreo é só para carga urgente, né? Começa com esse. Quais são os mitos para os outros modais de embarque? Que marítimo é mais barato, né? Mas é mais barato, hein? Não é, gente. Não que aéreo não pode carregar grande volume. Uhum. Sim. Certo? Certo, que carga perigosa não pode carregar muita coisa no aéreo. Eles acham que nenhum tipo de carga perigosa pode ir no aéreo, né? E não é bem assim, né? Que carga refrigerada pode consolidar. Exatamente. E que carga refrigerada não vai no marítimo, né? Ou eles têm medo? Eles têm medo? Tem. Com carga refrigerada de alto valor agregado também. Tem, eu acho que o mito também que às vezes o cliente fala, você fala, por que você não traz no consolidado? E ele fala, porque a minha carga não pode ser empilhada. Também. Pode, né? Só dá mais um trabalho, né? Esse é bom, né? Pra gente começar, porque tem o Full Container Loading, o FCL, vamos falar um pouquinho mais o básico também, né? Tem sempre a galera nova comércio exterior, tem o LCL, o Less Than Container Loading. A gente já fez até um podcast sobre isso, que eu acho que é uma dúvida constante, né? A partir de que momento que é vantajoso o LCL e quando é que começa o FCL ser mais vantajoso, né? Não tem um número, né? Não tem um número ideal, assim, de falar, não, a partir desse peso, a partir desse volume, tem que ir pro full container. Não funciona assim exatamente, né? Sabe o que eu acho, Jonas? Eu acho que para escolher o modal, a gente precisa pensar o inverso. Porque muita gente quer pensar por aí, porque é mais caro, porque é mais barato, porque é o volume. Só que eu acho que a gente tem que partir do pressuposto do risco. A gente tá olhando só preço, né? A gente tá falando aqui, a gente só tá falando de preço, né? Então, quando a gente olha para o risco, o quanto a carga pode correr e sofrer risco? Eu acho que tem que começar por aí, sabe? Porque tem cargas, por exemplo, que assim, não tem como correr um risco de ficar parado num transbordo ou ficar parado numa conexão, sabe? Você tá falando sobre risco, na verdade, de tempo. Mas a gente não tá falando de risco... Também. De risco alfandegário também, né? Tem diversos riscos, né? Sim, risco em geral. Furto, dano, avaria, né? Sim, mas a gente vai falando, por exemplo, de um cuidado maior com a mercadoria. Então, a gente pode pensar também
o quanto que o container é mais adequado por ser mais robusto, né? E, de certa forma, ele está mais restrito do que uma carga aérea que vai vir alocada com outras também. São inúmeros fatores que a gente tem que considerar, né? É que cada carga é uma carga e cada caso é um caso. Então, eu acho que a gente tem que analisar de uma maneira muito individual. Claro que, assim, se for pensar até 10 metros cúbicos e 10 tons, você pensaria essa carga onde? No LCL, no full e também daria no aéreo, em tese. Em tese, você não sabendo mais nada da carga, em quantidade, volume nem nada, a gente consegue imaginar nos 3 modais. A curto prazo, assim, hoje, falando do frete da Ásia, no caso do marítimo, o LCL provavelmente compensaria mais para essa carga. Falando do frete, pelo momento que a gente está vivendo, num frete tão expressivo. O aéreo, de jeito nenhum, se a gente fosse pensar, né? Assim, né? Sem analisar mais a fundo essa carga. Sem analisar o valor da mercadoria, né? Porque se for um valor agregado alto, aí pode ser que compense, né? O aéreo, mas de forma geral, se for um preço normal a mercadoria... Sim, mas assim, se a gente for pensar... tecnologia, fármaco e tal, aí o aéreo pode ser que compense, né? Porque já é uma mercadoria cara, né? Pode ser que compense o aéreo, mas eu acho difícil ainda assim. Porque assim, se a gente for pensar no LCL, ainda acho que compensaria o LCL para essa carga. Depois a gente vai ter um custo expressivo na armazenagem em Santos. Mas na armazenagem, que também vai ter sobre o valor CIF, né? Esse cálculo. Mas não necessariamente. É muito individual, né? Como a gente tem que analisar esses fatores, que é o peso, a cubagem e o valor CIF sempre, né? E isso que a Erika falou também, né? O quanto que a gente pode esperar por essa carga, que eu acho que é um fator muito importante. Sim, e assim, um outro fator que eu também acho bem legal a gente falar é a questão do cliente ter um pouco dessa carga aqui, sabe? A gente está falando de construir estoque, né? Porque às vezes não se tem essa ideia. Então, é por isso que a gente trabalha aí com a questão do urgente. O urgente não é só no aéreo, o urgente também é no marítimo. Mas, às vezes, o cliente ele não tem esse estoque. Ele não tem esse resguardo de carga para ele poder contar com algum possível problema, né? Porque pode acontecer diversos problemas. Sim. Né? E esse é um ponto também que, assim, né? O cliente acha, eu vou pagar um frete aéreo e eu não vou ter problema nenhum. Esse é outro ponto. Não é? Esse é outro ponto. Então. Eu paguei aéreo, tem que chegar logo, enfim... A clássica de quem não entende o comércio exterior é achar que o embarque aéreo é rápido, igual você pegar um avião e ir até outro país, né? E quando atrasa o frete aéreo, o cliente fala, não, então atrasou, agora eu quero pagar o mesmo valor do marítimo, porque vai chegar no mesmo tempo. Exatamente, tem dessas se eu fosse também. fechar o marítimo. Como é que é essa? Você já ouviu essa? Essa Vamos de novo, peraí, deixa eu entender essa, como é que é? É que assim, o que o cliente não entende é que quando a gente entrega, é a questão do quem possui a carga, quem possui a responsabilidade da carga, né? Okay. Então, é isso tudo que às vezes a gente precisa explicar para os clientes, a questão das responsabilidades dos incoterms, né? Que quando a gente passa a carga para a companhia e para o armador, a carga já não é mais responsabilidade do transportador, né? Do agente que está fazendo ali a coordenação, e sim ou da companhia aérea ou do armador. Então, se houve, por exemplo, uma falha, um atraso no deslocamento, né, no transbordo não foi enviado via avião e foi enviado via caminhão e isso atrasou. Ou também acontece muito, o aeroporto de destino está congestionado, então vamos mandar para um outro aeroporto de destino do mesmo país. Acontece muito aqui no Brasil, por exemplo. No Brasil, no marítimo mesmo, acontece pra caramba, né? Por exemplo, Guarulhos Viracopos está com muita carga, vamos mandar para Salvador? Já aconteceu? Salvador? Já. Isso eu nunca tive. Aí você tem que trazer essa carga para Guarulhos, então aí o cliente vira e fala... DPA, né? Que já é demorado também. Aí o cliente fala, eu vou pagar o marítimo, porque eu assim, qualquer intercorrência no embarque que não seja fechado de acordo com o previsto, é um motivo, né, para os clientes, de fato, pleitearem alguma condição diferenciada por conta disso. É isso que ela tá falando, assim. Acho que é só quem é gente de carga que já passou por isso mesmo, né? Que a gente acaba sendo culpado realmente de tudo. E, assim, tem intercorrências e intercorrências. Então, essas que ela está falando são reajustes, por exemplo, logísticos que podem acontecer e podem implicar, de fato, em atraso. Mas tem também aquelas intercorrências que fogem. Questão, por exemplo, de um navio ocultar. A gente não tem como ter controle disso. E aí a primeira coisa que a gente pede, carta de armador. Hoje é muito difícil o armador mandar a carta.
Carta de de armador do quê? De companhia aérea também. Não, também. De companhia aérea De também. avisar que vai Já omitir, assim? atrasou. Sobre Não, isso, atrasou, eu quero uma explicação formal da companhia aérea. Exatamente. E isso que eu acho engraçado, porque assim, às vezes o cliente acha que é isso, tem uma pessoa lá sentada à nossa disposição, entende? Uhum. Que daí vai montar uma carta, vai assinar. E por isso que eu volto à questão do risco, assim, das consequências, porque quando você oferta, né, fretes para o cliente, você tem que passar para ele quais são os riscos, o que pode acontecer, né, qual é o modal ali que você vai ter menos situações de incidências. Isso não quer dizer que você vai ter 0 incidências. A expectativa do cliente, eu acho que é uma pergunta muito importante, assim, quando você precisa da carga no Brasil? Porque, de fato, assim, a expectativa... Tem muito cliente que faz o cálculo do lead time em cima do transit time. Transit time, né, que as pessoas passam na proposta comercial, é tempo do trânsito. Aí não considera o tempo do despacho aduaneiro, por exemplo, né? Sim, entrega, por exemplo, no caso do LCL, a ova do container, esse tipo de coisa que você tem que entregar uma semana antes. Então, quer dizer, um transit time do Estados Unidos para cá, que seja de 18 dias... O pessoal acaba não considerando, mas você tem que entregar a carga 7 dias antes. Qual o seu lead time? 40. Só de trânsito marítimo é 30. Daí ele fala, Então, mas o meu exportador, que é o meu vendedor, ele entregou a carga 20 dias atrás. Então, 25 dias atrás. Então, tem uma série de detalhes, né, atrás do processo em si. Até pegando um gancho, desculpa, Jonas. Não, eu ia perguntar mesmo. Até voltando no que a Erika falou, referente a estoque, esse seria o cenário perfeito. Uhum. Mas na prática, não é isso que acontece. Né? Muitas vezes. É a venda, né? Exatamente. A venda exata. Isso, O tem just cliente time. que ele vende para o cliente dele, né? Com um prazo menor do que o prazo da importação. Então, acho que é bem interessante É uma também. bola de neve de expectativas, né? Cara? Exatamente. É complicado. E a gente soube até recentemente um cliente que a gente atende que ele tem uma multa se ele não entregar dentro do prazo. Uhum. Então, assim, tem todo esse cenário também. Né? Porque se a pessoa trabalha com estoque, ela pode se programar e ter até um custo menor E na importação. É engraçado porque, assim, isso é até motivo de piada, né, na nossa área. Porque quando você devolve uma negativa para o cliente, você sempre tem uma, ok, mas o seu concorrente faz. Não é? Ok, você não Esse traz papinho. em 20 dias, o seu concorrente traz em 15. É uma pressão, né? Concorrente faz, só que às vezes volta para você e pede para revalidar a Sim, cotação, sempre né? assim, Então, às sempre vezes você nem precisa mandar eles irem. Eles vão sozinhos, mas depois eles voltam. Aquela cotação que tem mais revalidação que transbordo, né? Tipo, Exatamente. revisão 4, Sim. revisão O- 5, pelo amor de Deus. O transit time da cotação é maior do que Mas o que Ou da a gente importação. não pode fazer de fato, e a gente acaba, eu vejo assim, muito no dia a dia, entrando nessa onda e tentando, às vezes, assim, precificar da forma que a concorrência faz, ou... Poxa, a gente precisa primeiro entender o que está sendo feito, qual que é esse serviço propriamente dito, de que armador que a gente está falando, é rota direta, não é? Porque, assim, os serviços, eles têm que ser os mesmos, né? Em linhas gerais, a gente acaba comprando dos mesmos e vendendo os mesmos armadores. Então, acho que falta esse entendimento amplo, né, do que está sendo oferecido para que a gente possa ter uma análise um pouco mais profunda. Sim, eu tava pensando que voltando no LCL e FCL, o LCL a gente tem menos riscos, né? E eu acho que tem até uma garantia maior de embarque, né? Porque normalmente o Prioridade maior. né, né? o NVCC tem ali já negociado o ano inteiro, então vai embarcar. Sim, o allocation. Nem lembro de ter perdido algum embarque de LCL por causa do armador mesmo. Só que, por exemplo, tem o tempo de ovar na origem, aí desovar no destino. Uhum. Tem que mexer muito na carga, né? Tipo, às vezes tem um transbordo no caminho, isso aí se a carga é um pouco mais sensível, tem que tomar um cuidado. Quando o LCL marca até via, cada vez que eles colocam via, quer dizer que existe manipulação da mercadoria, ou seja, a abertura do container e no hub, né, que eles recebem, para realmente fazer o consolidado para outro local. Então, você tem uma manipulação maior da carga. Mas, assim, olha, antes não era como é agora. Hoje eu vejo que o cuidado, até como eles colocam os estrados, a maneira como eles consolidam, é bem bacana, assim. Uma coisa que tem vantagem na LCL é que, por exemplo, tu não tem que se preocupar com devolução de vazio, de murra, o container tá sujo, o container tá amassado e tal, cara. Isso é uma coisa assim que... cara, quem se incomodou na importação já pra devolver um container vazio, meu Deus do céu, né, cara? Sim, sim.
Eu não sei o quão problemático tá isso em Santos, mas aqui em Santa Catarina já foi pior, mas é foda, cara, pra tu conseguir devolver o container. E teve uma época também que a gente tinha muito problema com lavagem de container e tal. E aí passou. É interessante que essas coisas acontecem, são meio cíclicas, né, no comércio exterior. Aí acho que o pessoal ficou bem vacinado, todo mundo começou a varrer, lavar o container bonitinho, tirar um monte de foto. Então agora isso não acontece mais. Mas teve uma época que aconteceu assim, em geral, né, no mercado. No LCL, de fato, você não tem esse problema com a questão da devolução. Mas, em contrapartida, você tem um cuidado, né, no extrato da desova, você tem que olhar certinho se teve alguma avaria, se não teve nenhuma avaria. Então, você tem também uma preocupação muito maior com a questão do dano da carga. Em regra geral, né, quanto menos você mexe na carga, melhor. É. Em regra geral, assim. Só que quanto menos você mexe, mais caro é. Exatamente. Quanto mais direto, né? É sempre essa conta. E aí também vai da experiência, né? É muito importante você estar com uma empresa muito bem suprida de bons acordos, seja com as companhias aéreas, com os armadores, né? Com os agentes em geral que têm aí acordos no mundo. Porque aí você tem essa garantia de, além do serviço, você ter também a experiência da pessoa que está te vendendo o serviço. Regularidade no serviço. Acho que isso é muito bacana, né? E mais do que isso, se você tem um problema, você sabe que a empresa vai estar ali para te ajudar, né? Porque a gente também já viu muito isso acontecer. Você tem um problema e aí a pessoa que está te prestando o serviço some, sabe? Aí você fica ali, e agora? Sumir é foda, meu Deus do céu. Mas é isso que ela falou sobre também ser mais caro, né? E precisa ser mais caro mesmo, como um exemplo, Le Havre Santos. Você pega Le Havre Santos, você tem várias opções de Le Havre Santos direto. Mas você tem várias opções também de Le Havre via Antuérpia. Daria para fazer Le Havre Santos direto? Daria. Você tem que ter muito mais carga para você consolidar e fazer um lane direto. Agora, quando você faz via Antuérpia, obviamente, para em Antuérpia, pega mais cargas nesse hub de Antuérpia para designar para Santos depois. Um ônibus pinga-pinga, né, cara? Vai pegando a galera ali para ficar mais barato. Uber, exatamente. Exatamente. É uma maneira de baratear, vai parar em mais lugar para pegar carga. Isso Assim, aí, né? assim como, por exemplo, a EV deu o exemplo do marítimo, mas no aéreo. Aí falando de Europa, né? A TAP é uma das companhias que a gente oferta e é uma das mais em conta, né? Mas pega ali Lisboa, que é o hub da TAP, num peak season, sabe? Sua carga fica ali esperando para sair, né? Para escoar muitos dias. Ouvia Brasília também, já viu? Brasília, Salvador. Época de férias, né? É isso que a galera... Já foi comentado nos episódios, mas a galera não entende que às vezes no aéreo tu compete com o turista, né? Pelo espaço. Exato. O que a gente fala, né? Pior momento de movimentação Europa é agosto. Sim. Julho e agosto, né? Que é as férias de verão deles, né? Mas agosto é triste. Agosto é pior, né? Não. Tem países que você não acha ninguém. É que eu acho que isso eu lembro, cara. A galera leva férias muito a sério, cara. Sim. Lá some, a turma some. Eles estão certos. Não é verdade? Sim, claro. É igual a Espanha lá que, cara, ele só volta a trabalhar umas 3 da tarde, porque tem a sexta. É a Espanha mesmo. Isso é Espanha, cara. A Espanha em agosto não abre. Sim, assim, é muito difícil você conseguir. A Itália também, né? A Itália também agora... E assim, o cliente às vezes acha que é o agenciador, que é a gente. Não é. O exportador também está parado. Vocês falaram sobre passageiro, né? Voo passageiro. Mas se nem passagem aérea a gente consegue garantir, como que você vai conseguir garantir para carga? Não tem como. Esses milagres do comércio exterior realmente não existem. Não mesmo. Mas e o que vocês acham assim que tem mais riscos de manuseio? No LCL ou no aéreo? Assim, da carga ser manuseada? Eu acho no aéreo. O aéreo é mais arriscado? Não, depende. É que eu tô com a bandeirinha do... É que assim, o que a gente tá comparando? Do marítimo aqui. Marítimo Exato. Vamos comparar, né, maçã com maçã. Então, assim, a gente vai falar de saída direta, voo direto, ou quando tem transbordo? Considerando que ambos têm transbordo, entendeu? Ambos têm, tipo, vai parar em algum aeroporto e vai ter uma movimentação, vai trocar de avião, sabe? Eu acho que quando você manuseia a carga, você tem risco. Mas olha só, para ambos os lados. Se a gente pensar nos intervenientes que estão no meio do processo, até pelo tamanho da carga, que tende a ser menor no aéreo, eu creio que o marítimo ele tenha menor intercorrência. Até por índice, pode ver que você tem muito mais carga
perdida, assim, no aéreo do que no LCL. É que no LCL vai adicionando carga no transbordo, né? Você não movimenta as cargas que estão lá. Mas você não vê caso, assim, de LCL de carga perdida. É muito mais difícil, como você vê no aéreo, depois eles acham. Isso é comum você ver no aéreo. É que assim, aí também vai da Pegar experiência. Quer ver? Cada uma defendendo um lado. Vamos lá. Não, eu É já que- nem é que- sei, porque assim, eu ia falar defendendo ela, e eu tô achando que ela tem um pouco de razão também. Deixa elas, Não. vamos ver o que É vai que por acontecer. que o Jonas criou esse debate? Porque Pra render a pauta. a Evelise é do marítimo e eu sou do aéreo. Depende muito do agente que está fazendo a operação, porque, por exemplo, o agente que eu trabalho, que eu represento lá na Europa, as consolidações dele são muito bem feitas. Então, tem todo... Eles empilham as cargas, eles plastificam o lote, aí eles colocam aquela proteção de rede, né? Então, não tem como carga se perder. Entendeu? Você nunca teve uma carga perdida no aéreo? Não, sim, claro. E no LCL? Não, mas aí assim, na consolidação, tô falando. Não, tudo entende? bem, mas eu só queria entender em termos estatísticos. Vamos Mas falar carga de... back-to-back, sim. Tá, O peraí. que é carga back-to-back? Eu não sei. É a carga que tá indo sozinha. Sem ser consolidada. Por isso que eu tô falando, a gente Uma precisa... carga triste, assim. Egoísta. Egoísta. Se a gente tá falando de massa com mação, ou seja, consolidação com consolidação, como que o seu agente prepara essa consolidação aérea? Entende? Porque se ele paletiza de qualquer jeito, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Pega um pallet, coloca todas as cargas ali, só faz um amarrinho ali simples e vai. Vai perder a carga, entendeu? Um barbante ali. É um barbantinho. Não, mas é isso. vamos falar em estatísticas assim gerais, assim. Ainda Mas, acho que o... Desculpa, onde é que dá pra ver estatísticas sobre perda de carga? Assim? Você, as estatística da sua vida. Vamos falar da história da sua vida. Quantas cargas marítimas você teve? Aliás, você já teve carga marítima LCL perdida? Já teve carga Perdida aérea? não, eu Vamos tive a falar de você. variada. Eu tive a variada. Pelo Marítima Mas foi variada, culpa, mas certo. foi culpa do exportador. Ok, mas e aí? E você tem até um sistema de rastreabilidade muito forte para consolidação, que cada pedacinho que você manipula, você tem toda isso documentado. Na companhia aérea é muito mais difícil esse acesso. E quando dá um problema também, receita ou alguma greve no aeroporto também no aéreo é bem mais complicado, né? Como o que acontece assim com as cargas, né? O que a gente orienta no... É que pro despacho aduaneiro, até que não faz tanta diferença. Aí não faz tanta diferença, Mas sabe? esse ano mesmo a gente teve um problema aí que eram cargas no chão, né? Que eles foram... Ali em Guarulhos, né? Exatamente. Foi esse ano ou ano passado? É. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Ano Foi esse pesado, hein? Foi? Tá. Mas não, ali Então, foi... cargas que ali ao sol, mas, né? mas assim como a gente teve aqui em Imbituba. Foi um caos. Ali foi, assim, foi mais estressante que Guarulhos. Mas também é umas comparações, assim, que sabe? assim, é relativo, sabe? Bom, então É que temos Guarulhos- 2 pro Guarulhos foi aéreo e sistema. 2 pro marítimo. Guarulhos foi sistema. Imbituba foi por Não tem causa ninguém pra da... desempatar aqui. Foi por poxa. causa do tempo, né? Assim, Abre uma enquete, tem como abrir uma enquete em Isso, algum abre lugar uma aqui enquete. embaixo? Aí, Boa. pessoal Quem já que teve tá... mais? Comenta aí é, o que você se estressa mais na parte de manuseio, perda, varia? No aéreo ou no marítimo consolidado? Comenta aí. Não, eu sem dúvida a varia é no LCL e perda é no aéreo. Então, pelo que eu entendi da Érica, então o problema do aéreo é que a Evelise não tá não tá ovando direito a carga no aéreo. Então, o problema é a Evelise, então, é isso? Tudo depende da companhia aérea que você está contratando. É isso. Não é que você contrata a companhia aérea top e você não vai ter problema. Mas existem companhias que a gente já conhece um pouco da... É a companhia ou é o aeroporto? Eu realmente É não a sei. companhia aérea. Não, É a mas, estratégia da companhia. Porque assim, igual quando você perde Não, mala. mas peraí. Primeiro, Tipo quando o também pode abençoado ser tá o jogando as malas. É, sabe? Não, ó, pode quando ser o vo- agente. Quando você perde a sua mala, sua mala não chegou no destino. Qual a sua expectativa? Ela vai vir nos próximos, não é? Isso também acontece com a carga. Sim. Às vezes ela vem nos próximos. Às vezes fica procurando. Então, isso acontece bastante no aéreo. É. E no marítimo, isso não acontece. Vai direto pro mar, né? Se Não, perde isso é raro. no oceaninho. Isso Um é caso abraço, raro. armador francês aí que andou caindo uns contaminantes. Sabe aquelas coisas assim que o pessoal fala assim, tem risco de acontecer isso com a minha carga? Pô, tem esse risco Daí de você para tudo. pra pensar e fala, poxa, por exemplo, carga com problema de mau tempo. Eu já tive, ao longo da minha carreira, aí, uns 2 casos assim, pesados. Mas em linhas gerais, não. É um pouco mais difícil. E agora, assim, com a aéreo, eu já tive alguns casos. Com a LCL, varia bastante. Então, a gente acaba tendo, assim, uma referência forte, né? Pelo que a gente embarca mesmo. Oi? Ele Então, sai- então a gente conclui que o rodoviário é o ele ideal. sai do controle. O ferroviário também Ferroviário. pode ser muito bom. É. Só fazer uma estrada até a Europa, até a África, até a Ásia e fechou. Tranquilo, É, né? chega.
Parem, meninas. Mas está sendo estudado agora, né? Não vai ter uma rota que é meio a meio? Meio aéreo e meio... Sério? Aonde? Não, já tem um... Ciair, é Ciair o É um serviço. Ciair, né? É. Tem umas novas rotas... tem já É do, um do serviço cinturão. que você a rota da economiza seda, né, no da China. máximo 5 dias. Da China? Da China? Tem Tem alguns também, cinturões tem. assim pra Europa, tem. Tá Porque vendo como a gente fala que é sempre aprendizado aqui, o... Tá vendo? Aí. Tem ferroviário da Ásia que vai até a Inglaterra, né? Ah, sim. Tem, sim, né? sim. É. Sim. Muito louco. E tá vindo agora umas novas rotas por causa da guerra da Ucrânia e por causa da situação em Israel. Aí tá saindo umas rotas novas ali pela Índia. Que aí pega um pedaço de marítimo e pega um pedaço ferroviário. Né? Que tá, claro, aí dá mais trabalho, que é por causa do problema do Mar Vermelho, né? Então saem umas rotas novas mesmo, multimodal. Sim. O Cier foi mais... Eu lembro que o Cier tava bem alta na época da pandemia, né? Aquela época que tava faltando container que era um diabo, né? Eu lembro que tava rolando... Eu não sei se era LCL com aéreo, acho que era, né? Sim. Mas a economia de tempo vai ser no máximo 5, 6 dias, não é? Não tem como ser É muito bem-vindo, mais. né? Assim, será Você que... acha bem-vindo? 5, 6 dias? Sim, pode ser. Assim, eu não sei o preço, né? Mas- Aí você vai ter pelo menos um adicional aí de... fazendo uma média 35% do que você teria. Não sei, eu não acho que é uma grande É economia. que a gente expõe a carga Tanto mais que a ele risco, nem né? pegou muito. Aí sim. tu expõe mais a risco, né? Tira Sim. do porto, põe no armazém pra levar num outro aeroporto, num outro avião. Então, tu Sim, expõe é mais a isso. risco, né? É. Sim. Aí voltamos à questão do risco. Principalmente quando ela estiver nesse período dentro do aéreo, né? Aí o risco... Tô brincando. Pois é. E pra embarcar carga perigosa, o que dá mais trabalho? Embarcar no aéreo, né? O aéreo realmente ele é mais delicado, né? Não pode aceitar qualquer carga Poxa, eu acho perigosa, que né? carga perigosa é delicado com tudo. Com todo mundo, mas assim, Nossa. pro aéreo é mais delicado ainda, né? Porque afinal o veículo está voando, né? Exatamente. O marítimo dá pra jogar no mar ainda, né? É que assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Mas também a gente não ouve falar de avião explodindo, né? Eu vou o falar. aéreo não dá pra abrir o compartimento e jogar a carga pegando fogo, cara, né? Fica em cima de alguém, né? Eu vou falar pra vocês o que eu sofro no aéreo e aí a Evelise, ela tem mais propriedade pra falar no marítimo. Mas, por exemplo, quando Não, o eu quero cliente... que vocês discordem, tava legal. A gente vai. bom. Tá bom. Vamos partir pro fight. Quando o cliente faz uma cotação com a gente, DGR e tal, aí a gente pede o MSDS, né? Uhum. A pior coisa que existe é o cliente voltar e falar, não tenho, Nossa senhora. né? Porque aí é isso, a gente não consegue avaliar, né? O que a gente vai manusear. Então, Sim, qual que é o risco, né? Qual que é o... E como que a gente A vai classe? orientar É. ele pelas quantidades, né? Porque Sim. tem vezes que ele tem que refazer as embalagens, colocar em Sim, determinadas sim. quantidades de acordo com a exigência do IATA, que realmente é uma exigência bem rigorosa. Então, a gente não consegue nem orientar, assim, sem ter essa base, né? O MSDS que traz as propriedades Que físicas e determina. químicas, né, da mercadoria. e isso também, assim, ó, quando o cliente, já aconteceu muitas vezes, mas me ajuda porque é só uma ideia de frete, eu só quero ter uma ideia para eu passar aqui pro meu cliente final. Aí fecha. Só quer ter uma ideia, fechou. Aí a gente tem que reavaliar tudo. Às vezes aquela companhia que a gente cotou, ela não carrega aquela determinada carga. Às vezes não pode carregar via passageiro, só cargueiro. Sim. Então, assim, são várias peculiaridades que é difícil. Às vezes, e falo para vocês, de Alemanha, é praticamente impossível. É impossível, né? E o Cotar sem marítimo MSDS. não é diferente, viu? A gente até tem algumas complicações. Por exemplo, você pega a carga solta, se você for fazer... você aceita, por exemplo, IMU 3, vai. Aceita IMU 3. Via de regra, sim. E aí a gente vai fazer uma consolidação, se tiver um outro IMU incompatível com 3... Sim. mas você não aceitava o IMU 3? A gente aceitava, mas tem no container já um outro IMU, né? Incompatível com esse, então não vai dar aceite. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado também. E aí pode ser que a carga espere mais uma semana, pode ser que ela espere mais outra semana. Não dá pra ter pressa com carga perigosa. Tem né? uma incidência, Jonas, muito curiosa. E quando a carga é perigosa e ninguém sabe o que é? É porque não foi declarado, né? Não, eu vou te explicar. Tá. Aí realmente não sabia. Às vezes tem algum líquido Tá. de bateria, alguma coisa assim. E, por exemplo, na Alemanha... Que daí o agente não trabalhou direito, sabe, Jonas? Tá. Mas eu na não sei, Alemanha que esse tipo de caso nunca aconteceu comigo. Na Alemanha a gente detecta via o Dark Alarm, né? Que passa naquele raio-x. Aí se dá a cor preta, né? Quer dizer que aquela carga tem um líquido perigoso, né? Porque ele detectou e aí precisa voltar. Que legal, aí não sabia disso. precisa voltar para o exportador, ou às vezes precisa
ir para um lugar ali reservado para fazer uma análise mais minuciosa. Um cantinho para pensar ali. E isso acontece bastante. Então, assim, a gente fala muito para os clientes, às vezes tem situação perigosa que a carga nem é. E aí você quer cotar uma carga perigosa e não mandar as especificações. E às vezes acontece também do cliente mandar a mercadoria, na documentação não está declarada que é perigosa. E a gente, assim, por conhecer a mercadoria, já embarcar a mercadoria, NCM, a gente né? recebe e aí olha lá, às vezes até a caixa e fala assim, poxa, isso daqui a gente desconfia que é perigoso, vamos barrar essa mercadoria. E aí a gente tem que pedir para o exportador verificar tudo de novo. O exportador que tem titularidade da mercadoria junto com o importador, né, que é o comprador, né? E aí refazer tudo em questão e muitas vezes até reetiquetar a carga, além de toda a alteração documental. O que é muito curioso é que, assim, quando a carga ela é perigosa, por exemplo, inflamável, ele vem com todas as especificações. O medo é exatamente esse. Quando a carga ela não tem especificação, o exportador ou o produtor da carga, ele não sabe que aquilo é periculoso e vamos seguir a vida aqui. A gente, como agente de bem carga, complicado. tem a obrigação de parar, né? De alertar e de averiguar isso. E às vezes o cliente fala, né? Mas é uma bateria tão pequenininha. Opa, que pode fala, derrubar o uma avião. bateria de lítio. Exatamente. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o que vocês acham que funciona melhor, né? Transportar a carga perigosa por marítimo ou por aéreo? Eu acho que o que funciona melhor é quando a gente tem a ajuda do cliente com as informações. Porque a gente pode transportar por todos os meios, assim. Quanto mais informação o cliente dá, melhor, né? Pra decidir qual que é o modal ideal mesmo, né? Só que quando você não tem informação, e isso é muito comum, né? Muito comum. A gente não tem, aí é muito difícil. Não, e eu digo até como importador. Às vezes eu queria informação e o exportador não ajudava. Sim. Cara, tipo, eu já importei químico perigoso, os caras não queriam me mandar o MSDS. Eu falei, meu Deus, cara, mas é tu que fabricou esse trem aí, cara. Tu sabe que é perigoso? E tem uns que falam assim, Obrigação. não precisa de MSDS essa mercadoria. Não precisa. Tipo, o quanto que um importador, exportador, né, independente, um cliente de vocês, precisa aprender a se planejar para parar de embarcar aéreo urgente, para ele finalmente conseguir um LCL, um marítimo, ou um aéreo com calma, vamos dizer assim, né? Que, sendo aéreo viável. Olha, isso depende de várias questões, assim, desde fluxo de caixa. Depende muito mais dele, né? Também de fluxo de caixa. Estoque, mas às vezes assim também a produção do exportador. Tem muito cliente que vira pra gente e fala assim, olha, eu tô com uma carga para embarcar, você consegue pegar e colocar no voo na próxima semana e tal? Eu falo, olha, via de regra até consigo, mas e a hora que a gente vai embarcar essa carga nem tá pronta. Isso acontece muito. Então, assim, não depende só da gente, depende da produção da mercadoria, o prazo que eles têm para produzir e... Dependendo da mercadoria, a gente falou muito, né, de produção de just-in-time, e não só quando é just-in-time, mas existe também, muita gente só vai produzir quando vender. Tem uma dica que eu dou, assim, por experiência própria, que facilitou muito minha vida, parar de embarcar aéreo urgente, que foi conseguir prazo de pagamento com o exportador. Nossa, cara, a hora que a gente consegue isso, que eu posso coletar carga para pagar depois. Sim. Porque como é que funciona no Brasil uma empresa grande? Eu tenho que fazer o pedido de compra, entregar para o financeiro. Aí o financeiro tem um dia da semana só que ele fecha câmbio. Aí até ele receber o contrato de câmbio, o SWIFT, para mandar para o exportador. Cara, é quase uma semana isso. Às vezes o aéreo é mais rápido do que o pagamento. Então, a partir do momento que eu consigo desenvolver uma relação de confiança com o exportador, e ele fala assim, tá bom, eu te dou 15 dias. Porra, fechou, cara. Fechou, tu me deu 15 dias, eu vou respeitar isso aí. Que aí tu já consegue coletar carga. Os importadores, parem de ficar acelerando os agentes de carga, negociam um prazo melhor, Cara, porque depois eles demoram 20 dias para pagar e a gente tem que embarcar em 3. Mas não precisa nem 30 dias, cara. 2 semaninhas, cara, tá louco de bom, cara. Só não falha com o cara, porque o cara vai confiar em ti, né? O relacionamento, né? Como é importante, porque o que a gente mais lida é o importador que não se relaciona com o exportador. Ah, sim. E assim, não tem nem a pessoa de contato. Né? A gente pergunta, qual é a pessoa de contato no exportador? Eu não sei. Não sei quem é a pessoa. Gente, então assim, o que eu percebo... Nossa, esse patamar. A gente não tem sei que com quem tu descobrir. tem que falar, sério? Sério? Sim, a gente tem que descobrir. Sério? A gente tem que ajudar. Tá, e comprou como a mercadoria? Cara, eles falam com alguém que E-commerce? é um e-mail... Não, um e-mail geral lá. E aí você tem que descobrir. Sales, @ não sei o quê? Tipo, A gente de carga faz tudo, assim, e um pouco mais. A chave é esse relacionamento. Quando a gente tem toda essa organização, olha só o cenário ideal pra gente, Jonas. Bom relacionamento do importador com o exportador, um fluxo de caixa bem medidinho,
né, o estoque bem medido, um planejamento inclusive que consiga ali computar os riscos, né, e ganhar esse tempo com riscos, né. Então, não colocar ali esse planejamento muito certinho, justo, dentro, né, de tudo que vai acontecer. O entendimento de rota, né? E não o entendimento só, por exemplo, on-board, e achar que o entendimento completo de time, todo o passo da mercadoria, porque tem muito importador que só quer que a gente realmente embarque, assim, não entende o processo todo, e aí é óbvio que o nível de expectativa acaba não sendo executado. E assim, eu acho que também tem essa parte assim do urgente, que sempre vai ter urgente, né? Peça de reposição, né? Normalmente ele tem uma máquina ali, a máquina quebrou, ele não vai ficar sem a peça. Mas eu acho que tem uma grande parte que urgente é realmente falta de organização do importador. Com certeza. Verdade. Sempre tem aqueles clientes, né, que todo e-mail tá escrito urgente, né? Exatamente. Aí, que você nem mais acredita, né? Tu nem Você leva fala, mais a sério, né, cara? E às vezes também, uma outra coisa que eu percebo é que o importador, ou ali a pessoa de compra, às vezes ela não tem supervisão. Então, ela já trabalha no urgente sempre, né? É que ali é um próprio descuido ali da logística da empresa. Sim. Então, assim, ela não tem alguém ali que pegue os processos e vai entender mesmo quanto custaria mais barato se fizesse um trabalho de planejamento, né? Mas é por isso que é tão importante, acho que o nosso papel de orientar e de fato trazer essa responsabilidade de esclarecimento, né, do processo todo, porque senão realmente a gente não consegue ir para frente e ter aí uma diretriz um pouco melhor com os importadores, que senão eles vão ficar mesmo nesse conceito e não sabem nem o que está acontecendo, qual que é o planejamento ideal. A gente mesmo, hoje a gente trabalha com um sistema avançado, então a gente consegue contatar o cliente e falar, olha, o ano passado, em agosto, você trouxe essa carga, essa quantidade, esse ano você vai precisar de novo? Tem cliente que não, que foi alguma coisa, né, particular, e tem cliente que ele se lembra ali com a nossa ligação. Ele fala, vou precisar. Ou eu ia fazer, às vezes ele não quer assumir, né, que ele fala, não, mas estou fechando o pedido, obrigada por lembrar. E aí eu acho que junta as duas coisas, junta a nossa parte, o nosso trabalho, e a gente quer carga também, né? Não é só, né? Nem tudo é para os dois lados. E lembra ali o cliente, porque também tem o outro lado, que a maioria dos compradores não são só compradores, né? Tem comprador que assume inúmeras funções na empresa. Então, ele cuida de compras, do financeiro, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz um monte de coisa. Exatamente. Engenheiro. E na hora de lidar com a carga na origem, na exportação no Brasil, na importação no país de origem, o que vocês preferem? Cuidar desde o início, tipo no Ex-Works, tipo no Ex-Works na importação, ou cuidar no FOB na exportação, ou tanto faz isso? Vocês preferem ter a operação desde o início, ou preferem que a outra parte cuide, tipo no país de origem, no caso da importação, e aí aqui no Brasil vocês preferem cuidar até o embarque, pelo menos? Olha, como bom controlador, eu gosto de cuidar desde o início, porque a gente acaba tendo um controle maior mesmo, né, do passo a passo, e eu acho que a informação, ela casa muito mais. É que o FCA e o FOB já fica um pouco mais traiçoeiro, né? Tipo assim, na importação. Sim, né? E de repente, assim, não cumpriu o deadline. Mas o exportador não entregou a tempo. Tá, mas vocês que não receberam, enfim, acaba ficando aquele contraponto. É mais justo, eu acho, o Ex-Works, esse trabalho desde do começo. No aéreo... Discorda. No... E pior que eu vou fazer isso mesmo. No aéreo, se você tem um warehouse muito bem estruturado e equipado, você pode receber a carga ali, sem fazer a operação de coleta, tudo certinho. O importante é isso, você ter um warehouse bem estruturado para você ter esse controle, e aí tanto faz, né? Assim, você pode receber a carga do exportador direto, você pode ir até lá coletar. Então, eu no aéreo, o importante é você ter um warehouse bem estruturado. Eu acho que não sei se mais, mas eu acho que é mais importante do que ter um warehouse bem estruturado no LCL, né? Eu tenho essa impressão. Aí a gente vai discordar totalmente. Não sei.
Cara, eu acho que assim, eu tenho uma opinião que a gente tem que assumir o máximo de responsabilidade nessa área, porque ninguém quer assumir responsabilidade no comércio exterior. Então, por isso que esse cuidado, desde o início, assim, de você cuidar da carga, que nem o Jonas falou, né, do prepaid. Ele falou, poxa, em parque prepaid a gente acaba não tendo controle nenhum. E exatamente, quanto mais a gente consegue, né, cuidar da carga desde o começo, a gente também consegue conferir as informações e ter esse maior envolvimento. E eu vejo mais oportunidade de economia na importação. Eu acho que quando, tipo assim, se eu for importar ex-works, até na hora de cotar o frete, a gente vê mais variação no valor do que, digamos, numa importação FOB. Aí é frete ali, é a commodity mesmo. Agora no ex-works aí a pessoa consegue se destacar tendo um serviço melhor, aí consegue mais preço. A agilidade eu vejo que aí consegue, às vezes, economizar um tempo para conseguir pegar um embarque na semana, né? Sim. Mas sabe o que é bacana no FCA, no aéreo? Aí você não tem essa questão de, a carga tá pronta, a carga não tá pronta, porque aí é a determinação do exportador. Quando ele vai entregar a carga ali pra gente, então aí é totalmente a responsabilidade deles, né? E também... Ela não quer responsabilidade, Jonas. É uma variável também, assim, complicada, porque o importador está avaliando essa compra, né? Então, assim, quando o exportador ele vende já com o trajeto até o aeroporto, até o warehouse ali do agente consignado a fazer o transporte, isso vai ser embutido no valor final da carga, né? Então, é uma variável. Ele vai fazer uma conta ali. Para ele compensar... tem que fazer essa conta, né? Porque se é o exportador, ele vai colocar isso no preço do produto, não tem onde fugir. Aí pro valor aduaneiro vai dar na mesma a cobrança dos impostos, né? E a gente não pode esquecer também o despacho aduaneiro, porque há sim uma diferença de tempo entre o marítimo, o aéreo e o rodoviário, né? Agora eu não vou discutir com a Erika que ela vai ganhar. O aéreo costuma ser mais rápido mesmo, né? Tipo, sim, costuma. Sim. Não, assim, o tempo da parametrização dando canal verde, o tempo é praticamente o mesmo, de forma geral. Só que aí o tempo de você ir lá conseguir coletar carga e tal, e aí o marítimo ele já dá uma pecada, né? É que depende dos países que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, Europa, as cargas saem todas da fábrica desembaraçadas, com tudo preparado para embarcar. Não tem essa pausa, sabe? No Brasil, na exportação... Cara, né? não, de certa forma já sai, Sim, tu já sai com a nota fiscal, tudo, né? Igual, é bem igual. adiantado, né? Com tudo... É só na importação que não, né? Lá na importação também, é tudo muito ágil, né? Tudo muito facilitado. Então, é importante a gente também tentar entender um pouco da cultura, né? Um pouco da estrutura, como aquele país trabalha, quais são as variáveis, quanto tempo demora, porque isso depende, né, de um país para outro. Outra coisa que é mais fácil no aéreo do que no marítimo é o conhecimento de embarque. Cara, o BL não tolera erro igual um AWB, cara. O BL não tolera, cara. Com as mudanças também no aéreo agora, né, de transmissão, eu acho que... Não, chega aqui não é liberado. Mas agora ficou um pouco mais complexo. Mas tipo assim, claro, no sistema não pode errar, mas tipo assim, se tiver alguma coisa errada no papel do AWB, eu acho que Não, então, não é liberado. Para. Mas para em que momento? Na hora de liberar o processo ou na hora do despacho aduaneiro? Quando chega aqui que agora ficou mais... Sim. Mais complexo, essa questão da transmissão. Inclusive, já tem multa sendo aplicada. Teve uma época, lembra que estavam aplicando multa por NCM que não foi utilizada no BL? Sim. Vocês viram isso? Sim, ali foi sinistro, né? Galera que colocava NCM a mais pra não ter... que colocava mais, né? Pra porque pertinho. Que colocava mais pra garantir, né? Não, tem muita quinquilharia aí, assim. Põe todos os NCM aí, Dani. Já fiz. Na dúvida. Já fiz. Muito tempo atrás, já fiz. Na dúvida tá ali, ó. Põe aí. Não sei, talvez tenha. Põe. Mas essa questão que você estava falando da alfândega, né? Eu acho que os tempos são realmente... o do aéreo acaba sendo um pouco mais rápido, sim. Mas são parecidos. Mas claro que se você passar por algum processo... se a gente estiver falando, por exemplo, de... Alguns casos vai demorar um pouquinho mais, né? Esse lead time de liberação. A gente vai falando, por exemplo, do mapa. Então, do marítimo. A carga chega aqui no Brasil, o navio atraca, ele vai demorar um dia e meio para operar, vai redestinar para o terminal do armador. Depois, se tiver ainda um NVOCC, para o terminal do NVOCC, para depois a desova ocorrer em mais ou menos 48 horas. Então, desde que o navio atraca, vai pelo menos uns 4 dias aí que a gente está falando. Enquanto que no aéreo
Pode ser não, menos, né? Mas, quando envolve... não, nossa, mas tem que ser bem otimista. Agora, então... Mas quando envolve os órgãos, né? É sempre difícil. Então, se a gente não estiver falando do mapa, né? Porque se tiver que passar pelo mapa, Sim. aí você tem pelo menos mais 1 dia e meio, 2 a mais. mas a embalagem de madeira sempre tem que passar pelo mapa, né? Não, então, peraí. O container normal, você vai ter a vistoria pelo scanner, né? E não necessariamente dependendo de como tiver declarado, você não vai precisar. São poucos, né, que conseguem essa dispensa, né? Sim, consegue essa dispensa. A gente até brinca, né? Que eles falam que é aleatório até você cair a primeira vez. Né? Aí, sim. Depois que você... Aqui no marítimo pega mais, né? No LCL, no LCL tem que ter a vistoria do mapa, E né? no Pra liberar. marítimo, no LCL ainda, se você passar pelo mapa e você tiver alguma implicação em um específico pallet, você tá com a tua carga lá dentro daquele container, não importa se tá tudo bem com a sua carga. O mapa parou ali, sua carga vai ficar parada do mesmo jeito. E então, as você outras tem esse normalmente problema. para junto, né? Para tudo junto. Exatamente. A gente tem casos que, às vezes, vai pro segundo período, daí o cliente fala, mas o que aconteceu com a minha carga? Tá tudo certo? Não é sua carga, é outra carga. Então, é complicado então manda a conta isso. lá para outra carga. Aí começa. Olha, acontece, viu? E queria falar de um assunto aqui, carga refrigerada, né? Vou dar um exemplo. Eu tive um cliente que trazia medicamento, vacina e tal. E aí ele alegou, não, mas eu tô pagando muito de frete. Tá muito caro e tal. Aí ele veio até Santos, ele falou, não, eu quero entender. Quero entender se realmente é calor assim, desse jeito, se realmente... Aí ele veio no verão. Falei, ótimo, vamos Dentro lá. do container, né? Ele veio, né? Vamos lá. E aí, assim, por que eu tô levantando essa questão, né? Porque se você tem um problema na refrigeração do container, olha quanta carga você perde também, né? Eu acho que o aéreo é muito mais seguro relacionado a isso. Se a gente for fazer uma comparação, tá? Ela falou maçã com maçã, né? Mas se a gente for comparar aí maçã com abacaxi, que seja, eu acho que o aéreo ainda assim é mais seguro em termos dos controles, até quando a gente vai visitar, né? Os aeroportos e tudo mais, ou os terminais, a gente vê que é bem rigoroso. É muito mais próximo esse controle. E até no aéreo também não é garantido. Porque, por exemplo, no aéreo você tem aqueles loggers, que é um Os reloginho, datalog, né? Os datalogs, tá. Uhum. E às vezes você tem variável ali, às vezes acontece... Gente, é um equipamento, né? Uhum. Às vezes pode dar falha. Era só, Tem um erro humano também, era né? só isso o que eu próprio, queria dizer. E o próprio erro humano, né? Às vezes a pessoa esquece lá de ligar. Até já teve uns outros episódios aqui que o pessoal falou que era pra ter declarado que era pra ser container NOR e acabaram informando 0, aí colocaram 0 graus, aí tem umas coisas assim, né? E aí estragou. Aí estragou, sim. Tu não ouviu o podcast? Não faz muito tempo. Sacanagem. Mas foi agora? Eu assisti. Foi recente, eu acho que foi 2 episódios atrás. E Acho que foi o falando 120, se não me até de engano. container Evelise, NOR. sobre container NOR. Sobre Não, container teve NOR. roupa congelada e tal. Aí estragou a roupa. Tristeza. Nossa, e é verdade, né? Porque assim... roupa... Não, mas estraga mesmo. Estragou a roupa. Aí teve muito tempo atrás me contaram também que já exportaram calçado congelado. Tipo, Gente. que aí, tipo, acham que aí pra desligado tem que formar 0. Aí é 0 graus, entendeu? Tipo, Nossa. Nossa. E o NOR até é um container que, assim, muitas vezes o importador quer economizar e trazer o NOR, e aí ele acaba não gerenciando o risco. Nora pra mim é vida louca. Tu É vai vida economizar. louca, Mas total. olha, é bom tu cuidar direito disso. Cara, eu já vi, assim, reparo simples de NOR, 30 mil reais. Reparo super simples. É porque é muito equipamento, né, instalações dentro do... Pois é, se uma geladeira já é uma coisa cara, né? Imagina um container. Então, Porra, mas 30 mil reais? 30 mil reais. Porra, bicho. Pois Você é. falou muito Faustão agora. Foi? Porra, bicho. Não, e assim, a demurra do NOR é mais caro. Então, É. se a gente for gerenciar risco... tá, mas o que muito importador geralmente fala? Não, mas isso não acontece com a minha carga. Então, não. Isso nunca aconteceu Nunca comigo. acontece. Mas a Pronto. gente tem obrigação também de, quando a gente oferece alguma coisa, né, mais em conta, de colocar todos os riscos que aquilo pode vir a ocorrer, né? Tá vendo? Riscos, viu? Porque É, às e- vezes é o mais barato, mas tem várias incidências ali que pode acontecer. Não, e eu só ia complementar que às vezes nem é tão mais barato assim, né? Às Pelo vezes não- risco que você tá Sim. assumindo, né? E agora acho que já caiu um pouco de moda, né? Que tá todo mundo muito ligado, assim, o que pode acontecer e tal. É que vai muito da, tipo assim, se a China tá comprando muito alimento nosso, muito frango, né? Aí enche de reefer lá e tem que voltar, né? Aí os NOR ficam mais barato. Mas aí tem fase, também. né? É bem... Europa também. Europa porque- também, né? Vai muito frango daqui, carne, né?
Aí tem que voltar. Eu raramente conseguia fazer NOR porque na indústria naval é equipamento mais pesado, assim, aí pra danificar o container era muito fácil. Aí nem autorização a gente conseguia, sabe? É complicado. Né? Não é pra qualquer carga, tipo, tem que ser realmente uma carga que não vai danificar a estrutura, né? Uhum. Que aí tu assumiu a bronca. Sim. Foi o navio que foi enfrentar uma tempestade. Mas foi tu que aceitou esse container aí, então tu vai ter que consertar. Né? Mas e é o você que- perde um pouco de espaço nele também. Um Né? espacinho menor também. E aí é a vantagem de verdade, você... bem lembrado. E a vantagem de você fazer o Xworks, né? Se eu realmente coletei a mercadoria, eu tenho como rastrear o processo de uma forma muito mais completa e nesse tipo de dano a gente conseguir periciar do que se você realmente recebeu a carga lá. Uma coisa importante que a gente não falou, né? Por exemplo, no LCL ou você fazer o Xworks, tu consegue ver se a madeira foi tratada conforme o mapa exige. Sim. Porque se tu é FOB, é surpresa, né? Surpresa. sim. Se o cara não, se tu não pedir foto pro cara, me manda a foto da porcaria do carimbo aí, cara. Deixa eu ver o carimbo. Por isso que eu acho que no Cara. comércio exterior, quanto mais você agrega responsabilidade, você tem É um melhor. controle, você Sim. gerencia melhor esse risco, no caso. Não no aéreo. Tô brincando. E isso também, olha só, isso também na exportação, porque você pega na exportação, você contrata uma transportadora homologada, você faz o controle dos 17 pontos do container. Enquanto que se você não contrata, se o transporte rodoviário não é seu, você pode fazer um trabalho de frete internacional maravilhoso, mas você acaba não tendo possibilidade de ajudar o cliente nessa parte do rodoviário. É verdade. E se um cliente. Já aconteceu comigo, pelo menos, né? Tem aquele cliente que não tá com pressa. Já viu? Que Nossa, aí, aonde aquele tem isso? já tem. Nunca vi- Existe aonde? Sim, aquele que não tem dinheiro pra pagar os impostos. Nunca viu isso? Eu já vi tive isso. um cliente assim, cara, que é Eu tipo não. assim, eu tenho dinheiro pra embarcar, eu tenho dinheiro pra comprar mercadoria e pra embarcar, mas eu não tenho dinheiro pros impostos, então eu preciso do transitar mais demorado possível. Que eles tratam... Deixa cair em perdimento. sem gerar depois armazenagem. eu recupero. Pra ficar só Manda no primeiro marítimo. pro Gente, outro EAD, né? Pra depois liberar a carga, que tem Não, mas ele ou que- libera parcial também, já viu isso? Também, mas o que ele quer mesmo é aquele pinga-pinga que vai conhecer o mundo inteiro até chegar ao Brasil, entendeu? Que ele vai tratar o navio como se fosse um armazém, entendeu? gente. Claro, esse aí também acontece. Aí o marítimo é o ideal. Pega o marítimo Sim. pinga-pinga, tem daquele Sim, armador lá de sim. 3 letras que adora fazer um pinga-pinga transbordo, né? Quem será que eu tô falando? Cara, Sim. olha, eu não julgo, porque cada caso Eu é um julgo. caso, então... E vou te falar, tem também... Não, se tem o pinga-pinga e estão contratando, é porque tem mercado. É isso aí, cara. E tem também o exportador que quer faturar, vender a mercadoria, quer tirar de lá e falar quanto tempo que eu posso deixar a carga no seu terminal? E aí, deixa lá 20 dias, 30 dias até embarcar. Isso Uhum. acontece com a gente muito lá na Europa. É? É, muito. Tipo, sim. não, é até engraçado. Quando chega a pergunta, tem 15 dias livres? Aí eu já acho que é aqui, né? Eu falo, gente, o famoso tem 20 dias? Não, gente, é 7, né? Mas aí lá é pra deixar a carga lá. Pra deixar a carga no armazém. Tipo, Todo mundo quer. Armazenagem na origem grátis. É. A gente isso aí. oferece. A gente oferece, pessoal. É que na exportação é mais fácil, né? Tipo, no país de origem ter algum tempo gratuito, né? É mais Sim, fácil, sim, né? sim. Mas aqui no marítimo, na exportação marítima, é mais Tem tranquilo também, também. né? A gente acaba conseguindo. Falando até sobre... A gente falou rapidamente, né? Sobre NOR e tal, demurrage. A demurrage também no marítimo acaba sendo um risco grande para o importador, né? Que for, qual o modal que eu vou escolher? E, de Ponto fato, pro se aéreo você que não tem pode- demurrage, né? Sim. Ah lá. Não, e sim, que sim. já, né? Assim, já é algo muito vantajoso, né? Só de você não ter demurge. Quem já teve demurrage tem trauma de demurrage. Quê? Quem já teve demurrage tem trauma. Você Sim. já pagou demurrage, Érica? Meu Deus. Nossa. De quanto? Muito caro. Mais ou menos quanto? Não, teve uma demurrage que a gente teve Quer que eu ponha um pi na hora que tu falar? Não, a gente teve que negociar, assim, judicialmente. Foi, sei lá, começou em 200 mil, meio milhão. Agora tá explicado o trauma de marítimo. É. Não, O demurrage é um trauma. Não, não é que eu não gosto do marítimo, mas é que eu gosto muito do aéreo. É que assim, quem vai pro aéreo geralmente gosta muito do aéreo. Só posso falar sobre duas opções, assim, marítimas pra gente não ter demurrage? Carga solta. Essa é uma... Não, uma opção marítima assim, seria a gente negociar, primeiro, mais free time, que hoje você pode comprar mais free time. Eu acho que tem que ser uma opção a ser considerada Antes do embarque, dentro né, do gente? risco, sim. Não adianta que é depois do embarque ou na hora que deu de demurge, né? E outra opção seria o DDC, que é desova direta pro terminal. Mas claro que para isso a DI tem que estar desembaraçada já. É. Porém, tem uma outra opção também. Eu não quero desembaraçar a DI. Você também pode pegar a sua carga e
tornar de full container para LCL. Claro que a armazenagem do LCL é mais expressiva que a do full, mas se for o caso, e se compensar, né, por conta do demurrage, também é uma opção. Mas a Receita Federal tem que autorizar nesse caso, né? Não tem um desses casos que se você não começou o despacho aduaneiro ainda, a Receita tem que autorizar, desova? Cara, eu acho que não. Eu acho que você só vai eu acho que eu não tô tornar. lembrando direito. Tem que uma autorização Eu que lembro você passa de full para. Mas você não tem liberação da mercadoria, não é nacionalizada essa carga. Outra coisa é que, tipo, tem porto que não aceita. Não, aqui é só dentro da caixinha, só dentro do container, tem porto que não aceita, né? Tem que tomar esse cuidado também. Às vezes tu tem que transferir para um outro terminal. Ah, sim, de Tem. zona secundária, você disse? É. Mas aí tem que estar desembaraçado também. Não. A menos seja DTA. Aí tu manda via DTA pra, tipo, desovar Sim, lá, porque sim, tem sim. porto... Mas fica mais caro, né? Ah, Quando a gente faz o DTA, mas você ca- também mas a paga pela demurrage redestinação. Mas demurrage, né? É melhor pagar por um serviço que vai ser feito do que pagar uma multa, né? Porque a transportadora que vai remover esse DTA é uma transportadora autorizada para isso, que é muito mais cara que uma transportadora que se fizesse uma carga normal, né? Mas uma a coleta demurrage é normal. mais cara ainda. É melhor pagar o DTA do que pagar a demurrage. Cara, a gente tem que colocar no papel aí, né? O que compensa mais? O preço da redestinação, o custo do DTA, o custo da demurrage, enfim. É que é uma decisão muito difícil, né? Porque aí tu fica naquela assim, tá, eu vou registrar essa daí. Eu acho que vai dar canal vermelho, porque eu tive muito vermelho ultimamente. Aí se der verde, eu tenho mais 3 dias de free time, então dá tempo. É o jogo do tigrinho. Aí, tipo, mas se der vermelho. Aí se der vermelho vai dar uma semana, aí tem a demoji. Aí tu fica, cara, o que eu faço? Se a gente estiver falando de uma carga que passa pela Nesse Anvisa... no que eu faço, aí você deixa passar os dias e nem fiz nada. Não, né? aí tu tem que fazer alguma coisa, mesmo que não seja a decisão melhor, toma uma decisão, não Exatamente, empurra com a barriga. É Sim, isso. tem que tomar uma decisão. Verdade. O que tem de cliente que fala assim, não, eu não vou transferir minha carga porque com certeza já vai resolver. Por exemplo, o cliente está Isso, esperando em metro. nossa. Em metro é um negócio que o pessoal tem uma esperança de resolver. Depender de órgão anuente ainda, não. Cara, e às vezes demora 10, 20, 30. Às vezes um cara E vai... o cara não transferiu. Imagina uma armazenagem LCL que caiu no 4º período. Tá louco. Não, e aí, Entendeu? tipo assim, o cara do Inmetro lá que fazia a vistoria da minha carga lá tirou férias. Fodeu. Já ferrou tudo, cara. Não acontece. precisa nem greve. Porque os caras já tem pouca gente. É fato. Tem Ou um pouca produto relativamente novo no Metro. gente. Uhum. Que aí tem que fazer Sim. não tem a homologação, né? Nossa Exatamente. Senhora. Então, assim, quanto tempo... Eu já instruí muito cliente a de fato, mandar a carga para outro armazém. E eles, não, já vai resolver. E numa dessa, nossa, por que eu não mandei antes? Porque a conta fica muito alta. Eu tive uma vez... numa empresa que eu trabalhei, a gente tava tendo muito problema com carimbo. Mas era ainda antes da época... Na época que ainda dava para fumigar tranquilamente, sabe? Lembra que antes deles exigir que mandasse de volta. E aí... Só que eu tava notando que o mapa tava demorando muito. Foi uma época de greve. Aí eu analisei qual terminal aqui da região conseguia a vistoria do mapa mais rápido. Aí eu comecei a transferir tudo pra lá, porque lá, não sei porquê, o mapa ia mais seguido, mais rápido. Então lá era mais rápido. Então compensava fazer DTC. Ah, mas tem essas análises, sabe? Vira e mexe, o pessoal fala, como é que tá Isso é Guarulhos, muito como é que tá minucioso, Viracopos? E é meio cíclico mesmo. né? E é minucioso. Tem que anotar, tem que fazer o Big Data próprio ali pra analisar. Cara. E analisando. Perguntar pros agentes de carga, pô, cara, o que tu tá anotando aí, onde é que tá mais demorado, mais rápido, e utilizar os terminais melhor. E Porque aí o que refazer acontece? mensalmente, né? Aí refazer, porque o que era no mês passado já não é o melhor esse mês. Porque aí dá aquele efeito assim, a pista do lado tá mais rápida, vai todo mundo pra pista do lado. Exatamente. O terminal tal tá mais rápido, aí todo mundo manda pra lá, aí sobrecarrega. Ô, Érica, qual que é o aeroporto mais eficiente do Brasil? Na sua opinião, eu tenho uma opinião aqui, quero ver se a gente vai... Pra carga, né? Não pra gente, né? Com certeza. Eu acho que Guarulhos. Sério. Sério. Eu acho que... Sério. E você, Vê? Eu Qual quero. aeroporto? Eu E você, quero. Belisa? Eu quero dizer por Diga quê. qualquer outro pra Por ficar quê? Porque eu tô pensando em incidências de problema, tá? Você não acha que Galeão? Eu acho que Guarulhos, porque assim, você tem ali incidências de problemas, mas viabilidades de resolver o seu problema. Mas você é de São Paulo. É clubismo isso? Não, Então só pra... não, é por experiência mesmo. Ela é de Sim, São Paulo sim, sim. e é ZL ainda, então a gente suspeita. né? Ela é o quê? ZL. Z. Não sou mais. O que é isso? Zona Nada, Leste. nada. É que nossas cidades aqui são muito pequenas, não tem esse negócio de Zona Leste, Zona Oeste. As zonas, né? Não tem. Mas, não, já tive problema em Viracopos, já tive problema no Galeão, já tive problema em quase todos os aeroportos. Mas pra você resolver o problema, eu prefiro Guarulhos.
Eu prefiro. Entendi. E velocidade de operação, sabe? Eu acho melhor. E você? Por que você me fez essa pergunta? Você acha... Não, que eu queria contrariar com alguma coisa de você. Alguma qual, coisa. não, mas qual... Eu acho que em relação aos terminais em Santos, assim, em geral, é engraçado que tem importador que fala assim, eu não trabalho com determinado terminal. Ah, tá. Tem um monte mesmo pra tu ficar escolhendo qual que tu não quer, né? Pois é, cara. É. E às vezes ele escolhe um pior que o outro ainda, que você fala, meu Deus, mas Qual que é o como porto assim? mais eficaz do Brasil, na sua opinião? Não, com certeza não é o Porto de Santos. Mas então qual? Cara, eu acho que Suape. Navegantes. De movimentação de container. Estadismo, Navegantes, estadismo. Navegantes. Não, mas é por... É estatística Mas da ANTAC mesmo. Não, mas é verdade, é verdade. por né? movimentação Sim, container, realmente sim. é o Portonave. O Portajet também, na época, antes dos problemas que deu, que finalmente tá voltando, ele era surreal também a eficiência dele. É surreal, porque é um porto, pode ver, é um porto menor Sim. que a Portonave. Ele é muito eficiente também. E o Mas- aeroporto também, né? O aeroporto também, Sim. cara. Sim. E qual que é a proporção de um para outro? De movimentação? A água. Aí eu teria que consultar. Ah, mas- Não, mas a Portonave é bem maior. Ela movimenta muito, muito. Ah, achei que você estava perguntando de Guarulhos, desculpa. Ah, não. Também não sei. Tipo, a proporção Brasil, sabe? Ah, acho que Guarulhos é... É, não, infinitamente. não, sim, a parte do aéreo é... Mas também Não é tem aquela Viracopos? coisa. Viracopos não movimenta mais Não, carga? Guarulhos. Achei que era Viracopos. Mas eu acho Sei lá por quê. interessante a gente analisar isso. Não, é que Viracopos desce Cargueiro. avião maior. Avião É. cargueiro maior, né? É, isso. é. Era isso que eu tava pensando. essa análise, assim, tanto Mas Guarulhos também, tá? geográfica, né, da questão da liberação, quanto de rota, da questão do transbordo, para a gente ter essa série de pontos para tomar decisão. Porque não tem como a gente tomar uma decisão só por conta de, então eu vou mandar uma carga aérea para Guarulhos, que é mais rápido. Tá, mas é Guarulhos, mas como é que está sendo a questão do mapa? Como é que está sendo a questão do Imetro? Tem tantos fatores que a gente precisa analisar, e aquela tá a história, né? Cada carga é uma carga, cada caso é um caso, para que a gente tome a melhor decisão. Então, quando que eu preciso da carga? Quais órgãos que ela passa, que ela não passa? Qual que é a peculiaridade da mercadoria? Acho que são duas situações que são muito complicadas em recebimento de carga, seja em porto, seja em aeroporto. Greve, né? Paralisação, que é uma coisa que a gente não tem controle, e acúmulo de cargas. Nessas situações, a gente não consegue controlar. Você não consegue... E nem tomar uma decisão pautada nisso, porque Sim, são situações que realmente fogem do nosso trabalho. Total. Agora, todos esses outros pontos que a gente mencionou, eu acho que são super relevantes, que a gente precisa, de fato, se aprofundar para tentar entender qual que é a melhor logística para o cliente. E não necessariamente que vai funcionar para o cliente dela, né, na parte, de repente, para um cliente do aéreo, vai funcionar para o cliente do marítimo, né, e vice-versa. Perfeito. Verdade. Qual a margem, né, desse cliente no produto, que tem muita coisa. Na verdade, se a gente for explorar, assim, Sim, a gente sim. vai abrindo aí vários leques, né? Que ainda dá pra ir além do papo da logística, porque, Exatamente. por exemplo, eu que trabalhei em estaleiro, tipo, eu preciso importar urgente uma mercadoria para uma embarcação que já está trabalhando. Quanto custa essa embarcação parada? Mas você sabe... Então, não, exatamente. isso era a minha realidade, que é tipo assim, cara, estaleiro era muito assim, cara, dane-se quanto custa esse aéreo, sabe? Quanto custa isso. essa embarcação parada por hora? Exatamente. É muito alto o valor. É. Então, Você sabe que a dane-se. gente tem um cliente de maquinários da Alemanha que ele traz com a Lufthansa. Aí a gente pode falar? Não tem tanta companhia aérea assim nesse mundo pra gente ficar regulando o nome. É assim, não escolhem somente o aéreo. A gente quer o aéreo, a gente quer a melhor companhia, porque não quer correr risco. Porque um problema que aconteça, um dia que essa carga fique parada, por qualquer coisa que seja, para eles é muito caro. Então, tem esse tipo prejuízo industrial, comercial. Esse tipo de medição, né, de custo, de risco, seria bem importante a gente colocar na ponta do lápis também o custo do seguro. Porque o que o cliente economiza com o seguro, isso independente do modal, e é um custo assim ínfimo, né, dentro do processo, e uma coisa tão importante que, cara, como que pode passar despercebido, né? Mas você tem a situação do... pelo menos eu sofro isso, né? Quando a gente pede pro cliente, a gente vai precisar acionar o seguro. É muita burocracia. Aí o cliente, ele não quer parar para fazer a parte dele, de acionar, de mandar tudo que precisa, já quer passar a responsabilidade, sabe? Não Sim. acontece bastante? É comum sobrar, tipo, pro despachante aduaneiro, a trading company cuidar disso, né? Sim.
É Sim. comum sobrar, né? O agente de carga tira o comum, dele da mas reta, assim, não quer saber. independente dessa situação, É seguro- verdade. Não, então, por isso que é importante a gente assumir o máximo de responsabilidade possível, né? Eu acho assim que se eu fechei o seguro com o agente de carga, o agente de carga tem que fazer tudo, né? Eu só acho isso, né? Mas com certeza. Você fecha segura, Belise? Sim, claro. Ué, se eu Tem fechei que com o agente de fechar. carga, O se eu problema- fui direto com a seguradora, o O problema é problema não é fechar o seguro, o problema é que assim, a maioria dos clientes não querem fechar o seguro. meu. Esse É é o maior esse problema. ponto, assim, Aham. não quer, assim, é um custo muito baixo, a gente tá falando de risco, de quanto mais caro que vai ficar. E, nossa, eu já passei assim por situações de cliente que a gente ofereceu o seguro e falou, olha, recomendo o seguro e tal. Não quero o seguro, ok. Aí depois a carga chegou, deu um problema. Mas por que você não fechou o seguro? Não, olha aqui, eu tenho aqui a negativa sua. Não, mas você deveria ter fechado mesmo assim. Ah, pronto. É isso. Sério? Mesmo por escrita negativa? Eu queria que você passasse um dia com a gente de carga, Jonas, pra você entender um pouquinho do que a Jonas, gente é passa. só- sofrido, por isso que é eu não- sofrido. é por essas vezes que eu nunca quis, cara. Eu Você acho... nunca foi agente de carga? Não. É? Nunca trabalhei Sempre em tem agente de uma carga. chance. Rogando praga? Que isso? Não, Não, mas não, nunca foi agente de carga. Mas assim, eu tinha nas devidas proporções também uns absurdos desse. Eu trabalhando na indústria, ouvindo dos meus superiores que eram meus clientes, né? Ou, sei lá, produção e tal, também vi umas dessas. E economizar no seguro. Mas é chatinho o seguro de carga mesmo. Acionar, aí tem que receber o cara pra É, tirar foto. o importador tem que mandar invoice pra gente deferir o seguro. Ah, com certeza. Aí sim, né? Sim, mas ele não manda pra gente durante o embarque, porque assim, pô, Então tu vai fechar direto o seguro, né, cara? Então facilita, né? Ou fecha com a agente de Sim, carga ou fecha com a sim. seguradora. Mas eles não querem colaborar. Não. A situação é essa. Então, eles Então a não gente querem... conclui que o problema é o cliente. Eles não querem colaborar na... Ó, eles não querem colaborar na contratação. Eles não querem colaborar se acontece o problema. Aham. E se não contratam e acontece o problema, também não querem acionar o seguro que eles contrataram diretamente. Aí Ah. querem passar responsabilidade. Isso também acontece. Porque Não, tem de tudo, mas tem cliente que manda tudo certinho. que a gente Tem. consegue. Não, tem Tem, cliente tem. bom, tem cliente bom, que é isso. É, Não, que, e esse a gente tem que defender, né? Esse aí... é que o cliente ruim é o que chama atenção no final das contas. Cara, isso que é É foda. o trauma. Infelizmente são os mais comuns, não é? Eu não sei, cara. É que ele falou isso, né, de chamar atenção. A gente fica com essa recordação porque, de fato, é que o que marca presente, o né? coração. Marca o coração. É o que marca o coração, é Não. coisa ruim, né, cara? Ah, mas não tô falando assim, o cliente é ruim. Mas assim, se a gente falar, o cliente extremamente organizado, não é raro? Extremamente organizado é raro na vida, né? A pessoa... A pessoa extremamente organizada na vida, tudo Sim, sim. é mais raro, né? Sim, verdade. Não, eu digo não ser organizado, mas até o cliente ter bom senso e ser justo nas coisas. Claro. Eu acho sim, que isso, sim. eu acho que tem muito mais gente do Sim. que... Aí tem uns ali que é aquele cliente que a gente vê assim, não vejo a hora de eu crescer pra eu demitir esse cliente. Tem uns que são assim, né? Sim. A gente não- Mas Ó, eu acho que- que essa questão do seguro, ela tem muito a ver com cultura aqui, né? Do nosso país, Sim. assim, não só para carga, mas para tudo, né? Então, assim, você vê que eu tenho um cliente que ele não tem nem com a seguradora e não... Com nada. Nem com nada. Segura na mão de Deus e vai. Exatamente. É isso. Segura na mão de Deus e vai. E, assim, a decisão é do cliente, né? Você oferece ali Sim. porque você acha importante, você já comprou, né, essa ideia. Uhum. E normalmente o cara tem o seguro do carro dele, que às vezes vale menos do que a carga, né? Mas porque aqui a gente tem cultura, Uhum. né, de ter o seguro do carro. É muito cultural isso. Então É Tem- muito curioso, principalmente na Alemanha, que quando acontece algum problema, é que assim, a gente até fala, né? O alemão é assim mesmo, ele responde curto e grosso. E não é porque ele tá sendo estúpido, eles são assim. Mas quando acontece algum problema, a resposta sempre é: verifique o Incoterm. Porque o Incoterm, ele define as responsabilidades. Aham. E não tá errado. Ele né? define a responsabilidade, mas legalmente não é um contrato. Não, ele é uma, não, Mas é uma ele referência. cobre, ele... Não, ele é uma referência de serviços. ele é Não, um mas con- ele é reconhecido no Brasil. Ele é com um lei e contrato. tudo. Sabe por que ele é um contrato? Vira o BL. Não, tudo bem. O BL é um contrato. Sim. Mas Sim. o Incoterm em si, até porque assim, você vai ter uma definição muito relativa de Incoterm, como a gente acabou de falar do, Não, mas do então... FOB aéreo. O que o BL ele é? Ele é um contrato.
É o contrato, isso. E no BL você tem a especificação do Incoterm escolhido. É que... Então, se o até desculpa. Não, desculpa, você que fala. É que eu vou comprar a 3 aqui. Tô brincando. Agora a Se o- briga é aí, não, o que tá acontecendo? Não, aqui. Se o cliente falar, mas não é responsabilidade minha. Porque a gente escuta muito. Eu tô falando isso porque assim, o que a gente escuta não é responsabilidade minha, não é? É que a recomendação jurídica é de ter realmente um contrato adicional, né? Então, esse verifique o Incoterm ou a gente tem que ter, de fato, um SOP com um agente de Mas cargo, com um agente sobre o processo, o serviço. Judicialmente você se defende com a invoice e com o BL. E com o Incoterm já... Não, assim, isso é uma referência, mas não é o ideal. A É gente que precisa o Incoterm não é tá contrato. amparado, né? Ele facilita as cláusulas. É isso que ele É, faz. sim, Ele não é o sim. contrato, ele facilita as Sim. cláusulas, né? Tipo, É tu que ele colocou FOB na Commercial Invoice, ele já fica, determina, sim. já fica claro muita coisa. Né? É isso que eles falam. O alemão fala muito isso. É. Quando acontece algum problema, verifique o Incoterm para você identificar a responsabilidade, Uhum. né? Quem que ocasionou o problema? É. Em que percurso que tá do Incoterm que a gente tem que designar a responsabilidade, né? Exatamente. Que é o caso, por exemplo, do grupo C, né? Na importação. Quem contrata o frete é o exportador, o vendedor, mas se acontecer alguma coisa se a carga cair no mar, é responsabilidade do importador. Sim. Uhum. É aí que mora o perigo do grupo C, né? É aqueles desenhos do Incoterm, Sim, né? sim. Aqueles desenhos que a gente assiste bem ali nas Mas responsabilidades. é engraçado, E as pessoas acham que aquilo são os Incoterms. Não, aquilo é só um pedaço do pedaço, cara. Tem que ler Sim, Incoterms. Mas ninguém faz isso, mas o ideal seria realmente um contrato jurídico. Não, mas não tem, né? Não tem, mas é a recomendação. Mas aí dá pra informar os Incoterms também no contrato. Não, sim, mas é um contrato com descrição clara, né, dos serviços. Se você for parar pra pensar, é muito doida a nossa área, porque não existe nenhum contrato com o seu parceiro lá do outro país que você tá, né? Você tá trabalhando, você tá movimentando dinheiro com ele, não tem um contrato, se você for parar pra pensar, né? Ou com o próprio comprador, né? Que muitas vezes, assim, salvo os casos de bid e tudo mais, Sim. você tem o próprio e-mail, é a proposta. Uhum. Cara, é que a verdade é que contrato, purchase order, e-mail dando ok, não tem Procon internacional, velho. Não Se o tem, cara não falar tem. que não vai pagar... É. não vai. Então, por isso que, assim, Tem consequências comerciais? Tem, mas legais, vai dar trabalho. a recomendação, e a gente pega, assim, empresas super bem estruturadas que trabalham com contrato e é o correto, né? Eu acho que a gente precisa, por mais que, assim, na prática essas coisas não acontecem, mas profissionalizar algumas coisas e para que comece, assim, culturalmente a gente até levantar essas bandeiras. Tipo, eu tinha, uns restaurantes que eu trabalhei, tinham contratos, assim, robustos para compras maiores, né? Contrato de compra e venda, que aí tinha lá, tipo, um Incoterm, muito simples, mas tinha lá, por exemplo... Se esse embarque for FCL, você tem que, se for na importação prepaid, você tem que providenciar 20 dias de free time de monge. Tava lá. Esqueci, não sei o que. O problema é teu, cara. Tu tá aqui no contrato, cara. sim. Tu não leu, nem era um contrato tão grande assim. É o ideal. É o ideal, né? Mas quem lê tudo do início ao fim? Não, mas é o nosso trabalho, né? Como assim? Não, mas digo assim, aí eu digo, né? Tá. Em geral. Ou o pessoal da Por quê? Aéreo que não lê. Porque, não, Eu normalmente leio. mas a maioria não Eu lê. também leio. Pô, trabalhava com seguro, imagina você não vai ler tudo, né, cara? Meu Deus do céu. É, tem que ler. Tem que ler. Mas é muito complicado. A maioria não lê, assim. Só vê a sabe? figurinha. É difícil. Feito? Feito. Muito bom. Então, e você? O que tu aprendeu sobre todos esses modais aqui, cara? O que te tira o sono? O que te dá mais trabalho? Você leu o contrato do início ao fim? Você tem contrato? Você embarca a FOB aéreo? Comenta aí. Comenta aí pra gente quais são o que tu aprendeu com esse podcast, o que tu quer comentar. E lembre-se de se conectar também com a Task Logística, se conectar com a Belize, com a Elaine, com a Érica da European Cargo. Então é isso, trabalhos encerrados, meninas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.